Boa noite, irmãos. Graça e paz. Deus providencia alguns encontros para a gente. Sexta-feira, eu e a Cris, a gente estava na escola da Elisa, uma escola de educação cristã, e toda sexta-feira de manhã tem o assembly, que eles chamam, né, que é um culto. É uma maravilha, né? Quem desse todas as escolas pudessem ter isso, né? E aí conheci o pastor Francisco, trouxe a palavra, e eu vi ele, nossa, que bênção. Falei, será que eu consigo, ou que ele viesse domingo de manhã, ou domingo à noite aqui na igreja? Aí ele já saiu, ele precisou sair, né? Eu não consegui falar com ele depois que ele trouxe a palavra ali para as crianças e para os pais que estavam ali no culto. Aí peguei o contato com os professores lá, os diretores da escola, falei, nossa. E eu falei, mas ele fica até quando? Ele falou, acho que ele já vai embora, porque eles moram na África, Moçambique. E aí vai orando, Senhor, se for da tua vontade, vai sobrar um espacinho na agenda. O Senhor já sabia, né? E aí conversando com ele, aguardando, que ele tinha algumas reuniões e tudo mais. Graças a Deus deu certo. Eu queria chamar o pastor Francisco aqui na frente. Vai ter um banquinho aqui, irmãos. Ele operou do pé, ele pode falar mais, apresentar a sua família. Então, pode ser que ele precise ficar sentado um pouco, mas eu creio que vai ter muito a nos abençoar. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado por conseguir esse tempinho na nossa agenda. Aí você pode apresentar depois sua família, o seu ministério. Eu queria orar pela vida do senhor, tá bom? Pai querido, muito obrigado, Pai, por esse querido irmão, pastor, missionário, que o Senhor trouxe aqui até o nosso meio. Obrigado o Senhor proveu, Pai, esse encontro e esse tempo aqui. Ó Deus, que o Senhor use com graça, bondade e misericórdia, que ele seja usado também, ó Pai, para despertar nossa igreja, para cada vez mais e mais se empenhar na obra missionária, ó Deus. Te louvamos pela vida dele, sua família e seu ministério. Que o Senhor use com graça e bondade. Pai, é isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Zipelili Quereque, o bom. Parece que as pessoas não falam o meu dialeto aqui, é isso? Boa noite, igreja. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero agradecer a Deus pela oportunidade que os irmãos me deram. Eu entendo que isso faz parte da providência de Deus e de maneira soberana nos colocou todos juntos aqui nessa noite. Isso é a manifestação dessa maravilhosa graça que Ele estende sobre nós. A oportunidade não só de receber um missionário lá da África, lá daquele rincão da terra, mas receber a mensagem do Evangelho, que é o que mais nos importa nessa noite. Não é verdade? Quero agradecer, então, mais uma vez, na pessoa do pastor. Obrigado, pastor. E louvamos a Deus por essa noite. Já vi que iremos daqui a pouco comungar da mesa do Senhor. Não vejo a hora disso acontecer, porque essa é a manifestação máxima da comunhão exclusiva daqueles por quem Cristo derramou o seu sangue na cruz. Amém? Eu gostaria de apresentar rapidamente a minha família. Peço que se coloquem de pé, por gentileza. Essa é a família Vieira. Então, essa é minha esposa, a Cláudia Neilane. Ali está a Felicina Lídia. Aí tem a Tamara Nielete e tem o João Lucas. Então, essa é a família Vieira. Deus abençoe essa família. Pode sentar. Irmãos, nós não víamos esse ano para o Brasil, mas Deus sabe de todas as coisas e conhece. Infelizmente, o nosso filho João Lucas, ele ficou doente, gravemente doente, ele teve um colesteatoma no ouvido direito. Então, a situação ficou muito grave lá em Moçambique. Então, tem um ditado no meio missionário transcultural: quando algum missionário fica doente, o melhor médico se chama aeroporto. Volta para o teu país. Língua, cultura, não é isso? Isso facilita até no tratamento. Graças a Deus, o Senhor cuidou do nosso filho. A situação foi gravíssima. Ele operou. E aí está novo em folha, pronto para voltar para Moçambique. Perdeu muito da sua audição, perdeu bigórnia, tímpano, martelo, e com isso 60% da sua audição. Então está usando um aparelhinho e consegue me ouvir daqui, né, filho? Opa, então o aparelho está funcionando bem. Mas em tudo isso, irmãos, louvamos a Deus porque o médico que operou o nosso filho, ele não acreditava que Jesus Cristo podia salvar uma pessoa. Hoje ele acredita. E sabe, eu estava conversando com meu filho João Lucas e a gente chegou em uma conclusão.
que pela providência de Deus até uma orelha pode salvar uma vida. Eu não queria que tivesse sido a orelha do meu filho, mas Deus tem os seus meios para alcançar cada um daqueles por quem o nosso Senhor e Salvador morreu na cruz. Não é assim? Então ninguém ficará de fora. Irmãos, eu queria passar um pequeno vídeo, vocês me permitem, antes de eu começar a pregar? Que eu queria fazer um resumo daquilo que nós estamos fazendo em Moçambique nos últimos 15 anos que vivemos lá. Faz um tempinho, não é isso? Então, se eu falar alguma palavra lá em português de Portugal, por favor, não fiquem escandalizados, hein? Então, eu queria mostrar um resumo daquilo que o Senhor tem feito lá em Moçambique. Amém? Está na bala aí, meu irmão? Está na agulha? Então, manda a bala, meu irmão. Eu espero que vocês possam estar orando pela nossa vida, nessa nossa caminhada aqui, nessa nossa peregrinação por causa da saúde do nosso filho, da nossa saúde. Nós perdemos uma grande parceria. Infelizmente, a nossa antiga missão não entendeu a nossa vinda para cá. E, humanamente falando, nós nem poderíamos voltar para Moçambique. Nós vamos por fé. Não é a primeira vez que isso acontece conosco, e no mundo missionário é assim. Nós nos colocamos debaixo das pessoas, muitas das vezes elas tomam decisões que não competem. E orem por isso. Ano passado, nós não conseguimos ter o projeto escolar porque não tinha financiamento para ajudar 25 crianças. Porque nós só conseguimos alcançar 25 crianças que vão passar o ano todo ouvindo o Evangelho. Então, irmãos, orem por nós. Orem por esse projeto, pelo nosso retorno na próxima quarta-feira, e que Deus possa levantar novos parceiros. Nós não somos aventureiros da fé. Nós somos missionários, plantadores de igreja, estamos indo para a nossa 3ª plantação. E Deus tem levantado pastores moçambicanos lá. Ou seja, se eu morrer hoje, a igreja vai continuar, porque nós formamos liderança local. Eu trabalho 100% com os locais. Então, esteja orando por nós. E pela igreja lá em Moçambique, segundo a vontade de Deus, que possamos ser grandes parceiros. Amém? Irmãos, se você me vê sentando, é porque eu fiz uma cirurgia no pé, tá bom? Então, às vezes, o sangue desce para o pé, não sei se você já tiver essa impressão, não é legal, o pé fica inchado. Então, se eu sentar um pouquinho é para poder, eu fiquei sentadinho ali, não, espero que ninguém tenha se ofendido, mas é porque realmente eu precisei ficar sentado, tá bom? Irmão, uma vez que nós passamos tudo isso, e nós fizemos, cantamos louvores, sonda-me, não é isso? Transforma-me, envia-me, não é? Queria apresentar para vocês aqui uma pessoa que vocês já conhecem, que é o apóstolo Paulo. Então, vamos para o que interessa? Vamos abrir a nossa Bíblia lá, na epístola, na 2ª epístola do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Então, 2 Timóteo, por favor, capítulo 3. E eu vou ler 3 versículos aqui nessa noite. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 10 a 12. Está bem no meiozinho do texto, assim, do capítulo. Então, 2ª carta de Paulo a jovem pastor Timóteo, capítulo 3, versos de 10 a 12. Irmãos, para quem puder, vamos, com a devida reverência, nos colocar de pé para ler a palavra de Deus, por gentileza? Estarei lendo agora. Diz assim a palavra do Senhor, em 2 Timóteo 3, de 10 a 12. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança, minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Estou orando. Santo Deus de toda graça, muito obrigado, porque essa é a palavra exposta do Senhor, palavra que foi inspirada pelo Senhor, inerrante, suprema, nossa regra de fé e prática. É diante da Tua palavra, Deus, que queremos rogar, Espírito Santo, que o Senhor, pela Sua providência, pela Sua soberania,
possa iluminar a nossa mente nessa noite, para que possamos todos juntos realizarmos a interpretação correta e que a Tua palavra possa nessa noite nos humilhar, Deus. Cumprir o Seu propósito de forma prática em nossos corações, na nossa mente. Nos ajuda nessa noite, Deus, a entender e a observar todas essas questões que são necessárias a partir deste texto. E que possamos entender, Deus, que o simples fato de vivermos uma vida piedosa em Cristo Jesus irá causar em nós aflições, sofrimentos, perseguições. Mas que em tudo isso o Senhor seja glorificado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar por gentileza. Eu acredito aqui que todos nós, ou de repente a maioria, nós já ouvimos histórias de crentes ou de missionários que enfrentaram algum tipo de perseguição na sua vida, ou histórias missionárias. Quem aqui já ouviu histórias missionárias vou até ser redundante, de missionários que já sofreram algum tipo de perseguição por causa da sua fé? Quem aqui já ouviu? Eu já ouvi muitas histórias. Mas eu queria contar uma história aqui nessa noite muito interessante. É a história de um jovem africano em um país ali do norte da África, que foi evangelizado por um missionário britânico, muitos anos atrás, há décadas atrás. E nesse evangelismo, esse africano, foi salvo por Jesus. Então ele foi treinado e esse missionário britânico falou: agora você volta na sua comunidade e fala dessa mensagem para todos que estiverem lá. Sabe o que ele fez, esse africano? Ele voltou. Voltou para a sua comunidade. E ele falou que ele tinha uma história para contar. E foi a partir dessa história que 3 eventos aconteceram. Então ele chamou toda a comunidade, ele reuniu toda aquela tribo e ele expôs o evangelho. E naquele momento em que ele estava expondo o evangelho, a comunidade falou: para de falar isso não faz parte da nossa cultura, esses não são os deuses que nós servimos. Olha, ou você para de falar ou nós vamos lhe matar. E ele não parou, e na segunda vez em que ele expôs o evangelho, ele foi espancado a ponto de ser arrastado para fora da sua tribo e tido como morto. Então, milagrosamente, ele se recuperou e ele voltou para a sua tribo. E na terceira vez que ele foi expor o evangelho, ele recebeu pedras e pauladas. E a história diz que a última visão, a última coisa que ele viu antes de desmaiar, antes de ser tido como um morto, foi o rosto de uma anciã, de uma velha, chorando. E caiu. A história diz que, depois de 15 dias, ele voltou. Alguém cuidou dele, e quando ele voltou, toda a tribo havia se convertido. Ele não teve medo. Ele teve coragem para enfrentar todas as coisas por causa daquele que sacrificou a sua vida pelos seus pecados. Ele foi hostilizado, ele foi apedrejado. O que aconteceu com esse jovem africano foi horrível. Mas sabe uma coisa interessante? É nesse contexto que Timóteo também se converte. Ele havia ouvido o evangelho do apóstolo Paulo em Listra, e em Listra o apóstolo Paulo havia sido totalmente hostilizado, ele foi espancado e foi arrastado como morto para fora da cidade. E milagrosamente, ele volta. E foi aí que esse jovem Timóteo entendeu que o Deus que aquele homem servia era suficiente para que ele pudesse suportar todas as coisas.
Esse louvor, os louvores que foram tocados aqui têm tudo a ver com essa pregação. Porque, sabe o que eu tenho observado na maioria das igrejas? Falta de coragem para expor a sua fé de forma densa, com doutrina, com fé, com amor pelos perdidos. Com as motivações corretas, sabe, com paciência, com perseverança, com um testemunho que vale a pena seguir. Será que esse não de repente tem sido o seu pecado? Será que de repente você não tem sido aquele tipo de crente que tem tido vergonha e medo de expor tudo aquilo que Cristo fez na cruz pelos seus pecados? Será que de repente você é aquele tipo de crente que está com vergonha de defender a razão da sua fé por algum motivo, sei lá? De repente tu és aquele tipo de crente que não está disposto a, sabe, se indispor para não magoar aquela pessoa. Ainda que você saiba que ela precisa do Evangelho, porque o Evangelho é a única verdade absoluta que pode salvar o homem dos seus pecados. Mas de repente você não quer se indispor. De repente você está com medo de sofrer uma perseguição no seu trabalho, na escola, na faculdade, no seu bairro, na rua, nos seus familiares, porque você está com medo de que as pessoas vão rejeitar você, vão te excluir ou vão te perseguir. Sabe, esse tem sido o pecado de muitos crentes dentro das igrejas. Medo de defender a razão da sua fé. Sabe, irmãos, eu não consigo observar mais crentes que estão dispostos a sofrer pelo Evangelho. O sofrimento de Cristo, irmãos, deve nos impulsionar a estarmos, sabe, preparados para glorificar o seu nome enquanto sofremos perseguições. Mas eu tenho uma solução aqui. A fé em Cristo, gravem isso é muito importante. A fé em Cristo, ela nos levará a glorificar o seu santo nome em meio às perseguições. Porque, irmãos, estamos aqui porque tudo tem a ver com a glória de Cristo. Você não está aqui por causa de mim, você não está aqui por causa do pastor, você precisa estar aqui hoje sentado nesta noite porque você quer, por meio da sua vida, por meio da pregação do Evangelho, glorificar o Deus Trino. E não importam as consequências, o nosso caminho, o nosso alvo precisa, enquanto sofremos, glorificamos o nome daquele que entregou a sua vida por causa dos nossos pecados. Sabe qual é o contexto aqui? Paulo está escrevendo uma carta de um pai para um filho. Paulo está ali com seus 70 e poucos anos de vida. Está preso, segunda prisão, martírio, ou seja, ele vai morrer. E essa carta, ela quer nos ensinar uma coisa muito importante. A alegria de sofrer pelo Evangelho de Cristo. Pode perceber, irmãos, desde o capítulo 1 até o último capítulo aqui, o capítulo 4, Paulo vai falar em vários tempos verbais, sofri, sofrendo, sofro pelo Evangelho, por causa de Cristo. Meu filho sofre comigo, não te envergonhes do Evangelho. Essa carta fala de sofrimentos, de aflições que o Evangelho vai causar na nossa vida. Mas a pergunta é, o que você está disposto verdadeiramente a suportar por causa daquele que morreu pelos seus pecados e que te arregimentou para toda boa obra? Eu não vou fazer aqui um panorama exaustivo, mas eu queria começar a expor aqui esses 3 versos nesta noite. Eu vou dividir essa pequena mensagem em 3 pontos. E o ponto número 1 tem um teminha. A fé em Cristo,
deve nos impulsionar a sermos um exemplo de crente em meio aos sofrimentos e perseguições. A fé em Cristo deve nos impulsionar a sermos um exemplo de crente em meio aos sofrimentos e perseguições. Olha os versos de 10 a 11. Vamos observar aqui. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança, minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Irmãos, depois do apóstolo Paulo, esse velho homem que estava preso por causa do evangelho, em um calabouço romano, depois de ele ver o que Nero fez em Roma, queimando ali 10 dos 14 bairros que havia na Roma antiga, e colocar a culpa nos 4 bairros que havia restado, falar, olha, foram os crentes, os cristãos, os judeus que queimaram os bairros romanos, porque eles querem nos destruir. O apóstolo Paulo, ao ver o que estava acontecendo, o que aquele louco imperador romano chamado Nero estava fazendo para poder reconstruir Roma, ele escreve mostrando que o crente irá sim passar por problemas por causa da sua fé. Ou seja, ele está trazendo uma exortação aqui a Timóteo, para que ele entenda de uma vez por todas tudo que ele iria ter que suportar por causa de Jesus Cristo. Mas se nós voltarmos um pouquinho antes, ali nos versos de 1 a 9, nós vamos ver que o apóstolo Paulo está exortando Timóteo a respeito da corrupção do coração do homem. E depois do apóstolo Paulo alertar Timóteo que nos últimos dias viriam tempos difíceis. E o motivo é que homens, por sua natureza depravada, escolheram viver amando mais as suas próprias vidas e esse mundo do que as coisas de Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, esse texto não está falando daqueles homens, não, esse texto está falando de nós. Esse texto está dizendo que fora de Cristo, que sem Jesus Cristo sendo o centro da nossa vida, se Ele não gravitacionar o centro do nosso coração, da nossa razão, das nossas emoções, das nossas ações, nós somos tão corruptos quanto esses aqui que o apóstolo Paulo lista no capítulo 3, dos versos de 1 a 9. Ou seja, esse texto é para nós, ou já foi para nós, e é um alerta para que cuidemos, para que não nos afastemos da palavra de Deus. Por isso que o pastor bateu na tecla aqui, nós precisamos orar, porque a oração é aquela disciplina espiritual que precisa se tornar aquele hábito espiritual nas nossas vidas, todos os dias, de forma tal que sejamos munidos, por meio da oração, do poder do Espírito Santo. E é o que Paulo está falando aqui. Paulo, antes de trazer aquilo que é uma grande observação que Timóteo precisava continuar seguindo, ele fala, olha, nos últimos dias a coisa vai ficar feia. Para Paulo, ele aqui eram de fato os últimos dias. Ele vai deixar claro, ele vai dizer que nos últimos dias haverá tempos difíceis. E a lista é enorme de pecados, da corrupção e da depravação total do ser humano. Paulo, ele afirma os pecados desses homens, ele fala, amarão a si mesmos. Ele está dizendo que o ser humano se ama demais. Lembra aquelas coisas, né, que quando nós vamos, de repente, em uma terapia psicológica, ele fala assim, olha, o teu problema é que você não se ama. Você se ama pouco. Mas Paulo está dizendo que aqueles homens se amavam demais, ou seja, nós precisamos nos amar menos. Nós precisamos amar mais a Deus e as coisas de Deus, para que possamos suportar todos esses momentos difíceis que virão sobre as nossas vidas. E ele fala, esses homens amarão a si mesmos. Eles serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. E pior de tudo isso, com aparência de religiosidade. Ou seja, essas pessoas aqui que Paulo está listando estavam dentro das igrejas lá na Ásia Menor. Essas pessoas estavam dentro da igreja em Éfeso, porque eles tinham a aparência de religiosidade, eles estavam dentro da igreja dando aleluia, glória a Deus e aplaudindo ao Senhor.
E aí é onde Paulo vai começar aqui, nos versos de 10 a 12. Ele vai dizer que todos esses pecados, Timóteo não podia observar, não podia ser o estilo de vida e o modelo pelo qual Timóteo devesse seguir. Ele fala: tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança. Minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Ou seja, o que Timóteo estava observando e quem era aquela pessoa pelo qual valia a pena seguir? Timóteo não estava observando os maus exemplos, os maus modelos de crentes. Timóteo estava olhando para o apóstolo Paulo como sendo aquele padrão de masculinidade. O apóstolo Paulo não era um homem frouxo. Ele era um homem corajoso. O apóstolo Paulo não tinha medo de sofrer perseguições, aflições. Ele era um homem valente de verdade. Ele está dizendo, diferentemente desses homens que se amam muito e que precisavam se amar menos e amar mais a Deus, você tem seguido de perto aquilo que eu mostrei para você por meio da minha vida, das minhas palavras e do ministério. Ou seja, Paulo praticava o que falava, ele não era um ensino teórico da fé. Paulo não era um caixeiro viajante, Paulo era um homem que falava a verdade, que expunha o evangelho, e quando o evangelho é exposto a nós, somos humilhados e envergonhados, não é isso? A ponto de entendermos que somos devedores diante de Deus e que precisamos nos arrepender dos nossos pecados, porque quando nos arrependemos dos nossos pecados, Ele na cruz fez justiça, e justificados pela fé somos por meio da crença em que Jesus Cristo é o único que pode nos salvar de nós mesmos e da ira vindoura do Pai. Irmãos, é diante disso que Paulo está falando. Ele está exortando Timóteo a um contexto difícil, a um contexto de que ele precisava continuar seguindo em frente, perseverando e testemunhando a respeito das Sagradas Escrituras, da sã doutrina, porque os dias eram difíceis. Olha, e aí eu pergunto para vocês, os nossos dias parecem que estão muito fáceis. Parece que o Brasil não tem problema nenhum. Nós estamos diante de uma perseguição não mais velada. Não se iluda, irmãos, a perseguição vai bater nesta porta. Misericórdia, né? Mas é um fato. A perseguição vai bater em todas as nossas portas. Uma hora ou outra ela vai chegar. A não ser que você negue a sua fé. Porque o simples fato de você ser um crente, o simples fato de você falar, olha, eu amo Jesus, Ele salvou a minha vida, Ele pagou o preço na cruz pelo meu resgate, vai trazer problemas para a sua vida. É essa atmosfera. Paulo fala, tu porém tens observado, ou seja, irmãos, Timóteo era o tipo de discípulo que sabia ver o bom exemplo do seu discipulador. Paulo, diferente daqueles falsos mestres, e dessas pessoas que estavam totalmente entregues às paixões desse mundo, ele fala, eu não sou igual àqueles homens, tu, porém, tens observado de perto. Ele fala doutrina. Irmãos, aqui nós temos uma grande lista aqui. 8 características de quem vive piedosamente. Será que, como crente, nós estamos dispostos a rogar ao Espírito Santo que Ele nos habilite, que Ele nos capacite para que pessoas possam nos observar de forma em que o Deus Trino seja glorificado? Sabe, irmãos, tudo tem a ver com a glória de Cristo. Você veio aqui por causa da glória do Deus Trino. Você veio aqui porque você quer, por meio desse simples sentar aí, glorificar ao seu Deus. Você quer ser munido de armas poderosas que têm poder para destronar principados, potestades. Você quer sair daqui tão cheio da palavra de Deus, do Espírito Santo, que a partir desta porta você será um arauto da verdade. E cegos e surdos chegarão a Cristo. Sabe, irmãos, parece que o sofrimento do crente aqui nesse texto é real. Parece que
Nós precisamos começar a preencher as lacunas do nosso coração e observar se de fato todas essas características fazem parte ativa da nossa vida. O que nós podemos observar aqui, irmãos, é que a situação daquela época de declínio dos costumes morais e éticos não era algo antigo no contexto da igreja aqui de Éfeso. O que nós podemos observar é que naquele tempo já existiam religiões inautênticas. O que nós podemos observar é que já havia propagação de falsas doutrinas, e Timóteo está fazendo o quê? Paulo está chamando aquele jovem pastor a ser diferente e, se necessário, a permanecer sozinho. Ninguém quer ficar sozinho por causa da verdade. Timóteo estava rodeado de falsos mestres, de falsos crentes. Por isso que ele precisava ter um modelo para seguir, por isso que ele deveria seguir o exemplo fiel de Paulo. E nós, como líderes, precisamos servir de modelo para os mais jovens. Você precisa ser um modelo para os mais jovens. O que Timóteo estava vendo em Paulo? Timóteo estava vendo em Paulo a sua doutrina. Ou seja, irmãos, a instrução correta da palavra de Deus, o ensino correto, o preceito correto. Timóteo estava observando em Paulo o seu procedimento, a sua conduta, ou seja, a sua disciplina, o caminho da verdade. Ou seja, eu vejo o que Paulo fala como uma verdade, com a intenção certa, com a fé correta. E a ideia de fé aqui é aquela convicção do relacionamento que o homem tem com Deus e com as coisas concernentes à palavra de Deus. Irmãos, é isso. O nosso desafio aqui nessa noite é sondar o nosso coração, como aquele louvor, sonda-me, para vermos se de fato estamos preparados para defender a razão da nossa fé em qualquer lugar que estivermos, porque Deus vai nos cobrar isso. Um dia nós estaremos diante de Cristo, não é isso? E Ele vai nos cobrar, Ele vai fazer foro íntimo, pessoa a pessoa. E Ele vai te julgar, me julgar, pelo que fizemos e pelo que deixamos de fazer. Timóteo estava observando a paciência de Paulo, sabe, aquela tolerância constante, de firmeza, de longanimidade. Olha, você tem observado, ele diz, o meu amor, ou seja, a ideia de benevolência, é aquele tipo de amor sacrificial, fraterno, de afeição, de boa vontade. Timóteo estava observando a perseverança daquele homem. Quantos desistiram quando Paulo foi preso pela sua segunda vez? Ele mesmo vai falar, Demas me abandonou, fulano me abandonou, eu fiquei sozinho. Porque muitas das vezes, na maioria da nossa vida cristã, nós estaremos sozinhos. Mas ainda assim nós precisamos nos lembrar que o Senhor, Ele está conosco. E outra coisa que esse jovem pastor chamado Timóteo estava observando é as perseguições e aflições que ele havia suportado. Ou seja, Paulo está afirmando que por onde ele passou, ele sofreu, irmãos. Não um sofrimento qualquer, não porque o vizinho ligou um funk a noite toda, não. Paulo havia sofrido por causa do Evangelho. Paulo estava sofrendo por uma causa nobre, Paulo estava sendo hostilizado por sua fé em Cristo. Irmãos, para Timóteo, era um grande desafio ter que entender que estar em Cristo era ter que compartilhar também dos seus sofrimentos. Irmãos, se hoje existem lugares nesse planeta em que a igreja é perseguida,
que a gente possa se lembrar, que nos lembremos de uma vez por todas, que toda a perseguição que a igreja, em todos os rincões dessa terra, sofrerem, precisa ser por uma causa nobre, precisa ser por aquele que na cruz entregou a sua vida em nosso resgate. Você está aqui porque você quer defender a razão da sua fé a tal ponto que tudo que vier a acontecer com você não vai te impedir de que você continue prosseguindo para o alvo, para o alvo, para o alvo, como aquele dardo que você lança que você não quer errar, porque você quer ganhar. E o Evangelho nos faz vitoriosos. Sabe, irmãos, eu queria que vocês se lembrassem disso, que cada perseguição que a gente sofra por causa do Evangelho precisa ser um deleite gracioso, onde temos a oportunidade de experimentar, assim como Cristo experimentou de sofrimento. Por isso, irmãos, que as perseguições e os sofrimentos nada mais é do que a abundante, maravilhosa graça de Deus na vida de um crente, a ponto de que ele também possa falar: eu também sofri por causa do meu Senhor. Eu também experimentei um pouquinho dos seus sofrimentos. E essa é a maravilhosa graça de Deus. Se você sofrer para defender a razão da sua fé, isso é graça de Deus na sua vida. Você nem merecia sofrer por isso. Mas das trevas Ele nos chamou. Ele nos transportou das trevas para a luz, para que pudéssemos experimentar a graça de poder ser habilitado a suportar todas as coisas. Porque digno é o Cordeiro. Que tipo de sofrimento você está disposto a suportar, irmão? Que tipo de crente você realmente quer ser para os que estão chegando na fé? Cuidado, irmãos. Cuidado com as falsas igrejas, com os falsos evangelhos. Cuidado com aquele tipo de evangelho que diz: aí você não pode sofrer. Lembra aquelas igrejas que falam isso? Se você estiver sofrendo, você está em pecado. Ou você não está entregando o dízimo, a oferta, e as pessoas estão manipulando outras pessoas para obter ganho próprio, mas parece que o sofrimento faz parte da nossa peregrinação. Então, nós rejeitamos o falso evangelho e nós nos abraçamos naquilo que é a verdade que estamos sendo exortados agora. Nós precisamos perseverar na sã doutrina, nós precisamos testemunhar da razão da nossa fé, porque o mundo é corrupto e nesses últimos dias irão se levantar homens corruptos querendo trazer depravação à nossa doutrina, a ponto de não conseguirmos mais identificar o que é certo e o que é errado. Nós, porém, observamos a mensagem verdadeira do Evangelho, que nos mostra que o sofrimento é o combustível que faz com que mais almas cheguem a Cristo. Ou seja, o sofrimento por causa do Evangelho ganha almas. Sabe, irmãos, Paulo foi chamado por Jesus para sofrer. Nós vamos ver isso lá em Atos 9:16. Paulo foi chamado para sofrer. E eu queria perguntar para vocês o que você está disposto a enfrentar por causa do seu Deus. Entendo de uma vez por todas, irmãos, o sofrimento e as perseguições sempre foram o combustível que fez com que a igreja perseguida ganhasse mais fiéis para o seu aprisco. Então, que venham as perseguições, porque quanto mais chicote nas nossas costas, mais perdidos se arrependem. Porque estão observando o quê? Estão observando um povo que não perde a sua fé por causa das tribulações. O que o mundo não entende é que nada e ninguém vai nos parar de pregar a verdade. Nada pode frear o Evangelho.
Irmãos, o evangelho só tem uma maneira de dar errado, é se ele não for pregado. Se o evangelho for pregado, dá certo. Eu me lembro uma vez, irmãos, eu estava num ônibus, e eu falei, vou pregar o evangelho aqui. E eu comecei a pregar. Era meio-dia, ônibus lotado, sabe ônibus lotado? Era lá em Rondônia. E Rondônia faz calor. E aquele ônibus lotado, estava quente, estava todo mundo suado. Eu falei, pessoal, tem um negócio aqui para vocês. E é de graça. E preguei o evangelho. E eu lembro de um senhor que se levantou e me abraçou e falou, nós precisamos de jovens como você. E muitas pessoas entregaram a sua vida a Jesus naquele ônibus. Até o motorista, eu lembro, ele aceitou Jesus naquele dia. E eu, na hora que eu fui orar, eu falei assim para o motorista, tu não pode fechar hoje, senão vai dar ruim. 2 anos se passaram, eu estava pregando num retiro. E um senhor se levanta, eu sei quem é você, eu digo, o sangue de Jesus tem poder. Tu és aquele jovem que pregou no ônibus para mim, tinha sido virado irmão em Cristo. Irmãos, só tem uma forma do evangelho não dar certo, é se ele não for pregado. Irmãos, que todas as tribulações que possamos passar por causa do evangelho possam nos fazer mais fortes e corajosos para sempre defendermos a razão da nossa fé. Precisamos ser um modelo de crente que vale a pena ser seguido, que a nossa doutrina, que os nossos procedimentos, que as nossas intenções, que a nossa paciência, amor, perseverança sejam notórios. Que as perseguições e aflições sejam as marcas de um verdadeiro crente, sejam as nossas marcas. Que possamos estar dispostos a tudo, por causa da razão da nossa fé. E lembre-se, irmãos, a fé em Cristo nos levará a glorificar o seu santo nome em meio às perseguições. Ponto número 2, irmãos. A fé em Cristo, ó. Repete, a fé em Cristo pode nos levar a sofrer perseguições, mas o Senhor será conosco. Olha o verso 11b. Quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Esse texto nos humilha. Porque na primeira aflição da nossa vida, murmuramos, reclamamos. Não se iludam, irmãos. O verbo grego aqui para suportar, suportei, é um motivo de orgulho. A ideia aqui é sofrer para sustentar uma verdade. Paulo está falando isso com orgulho, com ar de orgulho, porque não era uma aflição, não era uma perseguição que ele havia suportado com peso no coração. Essa palavra no grego traz uma ideia de um santo orgulho por saber que toda a perseguição que ele estava sofrendo, ele estava carregando como um soldado carrega aquele que foi baleado, com orgulho, com alegria, com contentamento. Essa é a atmosfera do suportei. É essa a ideia, irmãos, o quanto nós estamos dispostos a suportar para defender a razão da nossa fé, a sofrer pela causa de Cristo. Quantas ideologias que nosso país aqui, o Brasil, tem enfrentado, agora mesmo, irmãos, toda a nossa crise política, econômica, moral, ética. Agora errado é casar homem com mulher. Legal mesmo é homem com homem. Não é isso que está acontecendo agora, ou eu estou enganado? Parece que nós estamos dentro de um campo minado, e as pessoas, os crentes, estão com medo de defender a razão da sua fé. Os crentes são covardes, têm medo de chegar para 2 pessoas que estão ali do mesmo sexo, se amassando, essa é a palavra, e falar do evangelho para eles. Por quê? Porque senão eu vou ser homofóbico, eu vou ser processado, eu vou ser preso. Covardes! Paulo não tinha esse problema, ele fala, por causa do evangelho eu suporto todas as coisas. As pessoas se iludem. Irmãos,
Quem foi que colocou Paulo naquela prisão? O apóstolo Paulo ele vai dizer: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Quem colocou Paulo naquela masmorra romana? Jesus Cristo. Vocês acham mesmo que o imperador Nero tinha poder para colocar o apóstolo Paulo preso? Quando um crente vai preso ou é processado por sua fé, essa é a providência do Senhor, é a graça derramado para que você seja um modelo pelo qual vale a pena observar. Os homossexuais, a feminista, eles não têm medo de manifestar a sua fé. E nós nos calamos, nós somos colocados no cantinho da parede, como gatinhos medrosos, mas esse texto nos mostra claramente pelo que vale a pena ser preso, pelo que vale a pena sofrer. Ele fala: quantas perseguições suportei. O que você está disposto a suportar? Um dia desse eu vi um vídeo de um bebê reborn sendo batizado. Ainda bem que não foi nas igrejas batistas, porque a gente não faz perto do batismo, né? Mas olha que ponto que chegamos, irmãos. E nós estamos calados, com medo de ser processado por causa da razão da nossa fé. Nós seremos responsabilizados por aquilo que deixamos de fazer. O apóstolo Paulo não tinha esse problema, ele afirma: quantas perseguições suportei. Ele deixa isso claro. Irmãos, se a gente fizer um retorno ali em 2 Coríntios, 2 Coríntios deixa claro o tipo de homem que o apóstolo Paulo era. Vocês querem realmente ver o currículo deste homem? Abra no capítulo 11, a partir do verso 23. 11, 23, 2 Coríntios, olha o que ele fala: são servos de Cristo, sou ainda mais, muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicotadas sem medida, em perigo de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite em mar aberto, muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigo entre os bandidos, perigo entre os do meu próprio povo, perigo entre os gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalho e cansaço, muitas vezes em noites sem dormir, com fome, com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas. Além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Paulo não estava nem aí com seu corpo. Paulo não estava nem o que ia acontecer com ele. Paulo não tinha problema de suportar todas as coisas por aquele que morreu na cruz pelos seus pecados. Qual é o seu currículo diante do Evangelho? O que as pessoas falam de você? Qual é o tipo de testemunho que as pessoas estão dando a seu respeito? Mas o que chama a atenção aqui, irmãos, é como eu termino o verso 11. E o Senhor me livrou de todas. O verso 11 não termina com Paulo afirmando que ele suportou muitas coisas. Paulo quer falar do motivo, da razão da sua fé e da sua resiliência. Paulo atribui suas vitórias a quem? Ao Senhor Jesus. Paulo afirma: e o Senhor me livrou de todas. Quem é o refúgio e fortaleza de Paulo? É Jesus. E o nosso? Quem é o seu refúgio e fortaleza? Quem é que vai na frente da batalha? Não se esqueça, irmãos, que é o Senhor quem está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor é a causa de Paulo ter conquistado todas essas marcas no seu corpo. O Senhor é a causa de Paulo ter conseguido se livrar de todas aquelas perseguições e dores. Esse Senhor é o mesmo que também nos dá as mesmas condições para que possamos suportar todas as coisas que virão por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Aquele que livrou Paulo de todas as suas ranhuras é o mesmo que nos livra, irmãos. Não se esqueça, tu não vais sozinho. Quando tu prega o Evangelho, você está sob o poder do Espírito Santo. É Ele que nos dá a ousadia, a coragem.
independentemente dos resultados, independentemente se vamos apanhar na cara por causa disso. Eu lembro de um jovem que chegou para mim e falou: pastor, lá em Moçambique, chorando, pastor, acabei de levar muitos tapas na cara, por causa que eu sou crente, pastor. Eu falei: ô irmão, eu tenho inveja de ti. Eu nunca levei um tapa na cara por causa de Cristo. Eu tenho inveja de ti porque você foi testado e você não negou a sua fé. E do choro dele, ele já enxugou as lágrimas, já voltou marchando para casa. Ele entendeu que vale a pena ser esbofeteado por aquele que esmagou a cabeça da serpente. O que você está disposto a sofrer por Cristo? Não se esqueça de uma coisa, irmãos, é o Senhor Jesus que tem o controle de todas as pessoas. Ele é o mestre, Ele é o soberano, Cristo é o suzerano, Ele é o príncipe, o chefe, o imperador. Foi Jesus Cristo quem pagou o altíssimo preço em nosso resgate. Todos os eleitos dessa terra serão libertos da escravidão do diabo por meio da pregação. Que a gente se levante, amanhã começa dias laborais, que amanhã eu e você possamos sofrer perseguições e suportá-las, sabendo que o Senhor é quem nos livra ou quem nos habilita para suportar. Sabe, meu irmão, que nessa nossa empreitada do Evangelho, eu queria que você soubesse que você não está sozinho. O Senhor está com você. Ele tem poder para te livrar, para nos livrar, ou para nos dar força para suportar tudo o que pode vir por causa do seu nome. Lembre, irmãos, a fé em Cristo levará a glorificar o seu nome em meio à perseguição. E eu termino com o verso de número 12. Que é o meu terceiro e último ponto. A fé em Cristo deve promover maturidade para vivermos piedosamente em meio às perseguições sofridas. A fé em Cristo deve promover maturidade para vivermos piedosamente em meio às perseguições sofridas. Ele termina: na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. É o que nos espera, irmãos. O apóstolo Paulo deixa claro: o sofrimento é uma realidade. É uma realidade. Não um sofrimento sem causa ou sem propósito. Não um sofrimento pessoal. Não um sofrimento qualquer. Paulo afirma que, na verdade, os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, e agora sim, né? A causa do sofrimento de um crente que quer viver uma vida piedosa é simples. É o simples fato de servirmos ao Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Podemos servir qualquer Deus. Alá, Buda, macumba, não sei o quê, ateísmo, está tudo bem. Mas não podemos servir a Jesus Cristo. Porque se servirmos a Jesus Cristo, porque Ele é a verdade, nós iremos sofrer. Paulo afirma isso. Lá em 2 Tessalonicenses 1,5, ele diz: isto é prova clara do justo julgamento de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual sofreis. Os irmãos de Tessalônica estavam sofrendo perseguições, e Paulo falou que aquela perseguição é para que aqueles irmãos pudessem se tornar dignos do reino de Deus, pelo qual eles estavam sofrendo. O que é então a perseguição na vida da igreja? Na vida do crente, de todos os missionários espalhados em todos os rincões dessa terra? É um preparo. É uma capacitação que nos habilita, olha que coisa bonita, a nos tornarmos dignos de Deus. Mas não somente isso, é nos identificarmos com os sofrimentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em 1 Pedro 4,13, Pedro disse: antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Irmãos,
As perseguições por causa do Evangelho é um privilégio. É se tornar parte de um público seleto de pessoas que foram redimidas, resgatadas e reconciliadas. Irmãos, quando Cristo é o centro gravitacional da nossa vida, quando Ele se torna a nossa prioridade, todas as perseguições e aflições se tornam simplesmente um motivo de crescimento espiritual. Agora, é claro, irmãos, eu não estou aqui pregando um tipo de sofrimento que os católicos faziam de bater nas suas costas. O que eu estou pregando nessa noite é que o sofrimento é uma realidade pelo simples fato de nós servirmos a Jesus Cristo. E Ele está aqui dizendo isso. O Evangelho não mente para nós. Na verdade, todos que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão. O sofrimento faz parte da nossa caminhada. O sofrimento por causa de Jesus Cristo promove nos crentes maturidade. Nós precisamos buscar como crentes vivermos uma vida piedosa em Jesus Cristo. Você precisa disso, eu preciso. Porque é isso que vai fazer com que a gente consiga vencer o dia mau. E eu pergunto para você, o que você está disposto a suportar por causa do Evangelho? O que você está disposto a suportar por causa do Evangelho? Quem lembra daquele corajoso africano que eu falei no começo da minha pregação? Que estava disposto a glorificar a Jesus Cristo por meio da sua vida e por meio do Evangelho. O que tem te impedido hoje de glorificar ao Deus Trino por meio da mensagem da salvação? Será o medo, a vergonha, a apatia? De repente você ainda não conhece o conteúdo do Evangelho, ou porque, sei lá, você não quer ser chacota no trabalho, na escola, na faculdade? O que tem te impedido de glorificar ao Deus Trino por meio da defesa da razão da sua fé? Para aquele africano, nem a sua vida era mais importante do que fazer Cristo conhecido. Sabe, irmãos, a fé em Cristo nos levará a glorificar o seu santo nome em meio às perseguições. A fé em Cristo deve nos impulsionar a sermos um exemplo de crente em meio aos sofrimentos e perseguições. Que a fé em Cristo nos leve a entender que nós não estamos sozinhos nessa. Ele está conosco. Que a fé em Cristo possa promover maturidade para vivermos piedosamente em meio às perseguições que iremos ter que suportar por causa do Evangelho. Eu quero te encorajar. O sofrimento de Cristo deve ser um modelo pelo qual eu e você precisamos estar dispostos a sofrer. Que a sua fé em Cristo te leve a glorificá-lo, enquanto você sofre as perseguições que te esperam. Use o sofrimento por causa do Evangelho. Use ele como um combustível, a ponto do Cordeiro que foi sacrificado ser glorificado. Vamos orar. Santo Deus, nos ajude a observar que em meio às perseguições que iremos sofrer por causa do Senhor, o Senhor está conosco. Nos ajude, Senhor, a entender que todos aqueles que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus vão sofrer. Que possamos ter paciência e com
nossa doutrina, procedimento, intenção, fé, amor, perseverança. Que possamos suportar todas as coisas, sabendo que tudo tem a ver com a glória do teu santo nome. Deus nos ajude, porque estamos vivendo em tempos difíceis. E o verdadeiro crente irá conseguir suportar todas as coisas por causa do Senhor. Que essa igreja continue sendo essa igreja que suporta todas as coisas por causa do Evangelho. Que possamos pregar a tua palavra sem medo, para o louvor da sua glória. Amém. Deus abençoe, irmãos.